Afinal, com quantas peças se faz um Hot Wheels? Trocadilho pro ditado que se diz: com quantas pau se faz uma canoa? Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Não temos o que falar a respeito disso. A cada ano que passa, a cada evolução que as miniaturas Hot Wheels têm, existe a diminuição de materiais em busca da redução de custo das miniaturas. Nós tivemos lá nos anos de 2017, antes de 2017, os carrinhos eles não tinham limite de peças para serem fabricados. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o Camaro 67 Camaro. Ele abriu o capô, ele tinha uma parte toda de metal, então uma segunda, né? 1, 2, que era a parte toda de metal, 3 a parte de metal na base, 4 a parte do interior, 5 esta parte do acrílico. Então, além de a miniatura ser muito mais pesada. E lá em 2017 começou-se então o reboot dessas miniaturas em busca principalmente da diminuição de peso para gerar menos custo de frete. Lembrando que os carrinhos têm que sair lá da Malásia, atravessar metade do mundo e chegar lá nos Estados Unidos, que é o principal consumidor. Então isso gera um custo bem grande de frete principalmente. E ali em 2017, por exemplo, miniaturas como 67 Camaro, houve um reboot e foi, nesse caso aqui dela, foi fundido o capô que abria e fechava na carroceria. Também tinha aquela outra parte toda de metal da parte de dentro do motor. Tudo aquilo foi diminuído, aqui a base foi transformada em plástico também e ela passou a ter 4 peças, tirando os chassis, a questão da roda, mas 1, 2, 3, 4 peças. No caso dos chassis, é uma outra questão que também podemos falar, também agora tem a limitação, teve a limitação lá em 2017, de 4 peças, no caso 4 rodas e 2 eixos. Então lá tínhamos carrinhos que tinham 3 eixos e 6 rodas, então isso também diminuiu naquela ocasião. Carros como o Deora 2, vamos pegar bem popular, que fica fácil de se entender, antes de 2017, ele tinha, por exemplo, as 2 planchas de surf soltas aqui. Então o carrinho tinha, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças diferentes no mesmo carrinho. 6 peças diferentes e ainda aqui a base. Então 6 peças diferentes. Lá em 2017, a Deora 2, por exemplo, ela perdeu as 2 planchas de surf e foi deixado como estava aqui a miniatura sem as planchas de surf. Então ela passou a ter 1, 2, 3, 4 peças, ficando dentro do padrão que a Hot Wheels queria. E num certo peso que ela se tinha, porque aqui na frente tinha um acabamento diferenciado. Lá em 2021, eles fizeram um novo reboot dela, foi fechado essa parte aqui da base, parece que dava algum problema esta parte aqui, se a gente até segurar aqui, ela parece que é meia solta isso aqui, então foi acrescentado isso aqui, fechado aquelas partes das janelas que tinha e feitas tradicionais planchas de surf diretamente no chassi da miniatura. Então são mudanças que vão tendo na miniatura, buscando diminuir basicamente o peso, embora que nesse caso aqui eu acho que essa daqui é mais leve do que aquela ali. São gramas isso que a gente está falando, e essas gramas geram, em uma quantidade grande de miniaturas, gera alguns dólares de frete. E aí, o que acontece hoje em dia? Uma miniatura ela é fabricada com 4 peças especificamente. Eles estão buscando mais o que agora para diminuir os pesos? Além de a parte de metal de uma miniatura ela ser bem mais leve, ser diminuído a quantidade, o tamanho e a gramatura, vamos dizer, a espessura que tem do Zamaki,
elas também utilizam técnicas para dessa parte aberta, muito teto solar, todo aberto. Nesse caso aqui, ele está utilizando o próprio acrílico, que é bem escuro nessa parte de cima com um detalhamento que eles querem compensar o detalhamento. Ela é bem mais leve, por exemplo, do que o 67 Camaro. Nossa, o 67 Camaro é quase o dobro do peso, mas do que esse outro 67 Camaro aqui, que está com o chassi fundido. Além de ser todo de plástico, a base de plástico, e ela obedece então novamente as quatro partes. Essa parte da traseira, ela tem todo esse detalhamento de plástico, porque também ali não tem o diecast naquela parte que ela encosta. Miniaturas antigas, ela tem todo ali feito de metal. Então ficou 1, 2, 3, 4 com a parte do interior. Mas a gente também tinha algumas, como por exemplo, o pessoal não sabe aqui que a 52 Chevy, ela na verdade tem 3 peças só. Ela tem a base, 1, 2, tem uma, né, que é a base, 2 que é o diecast, 3 que é o acrílico, porque ela não tem interior. Então só tem 3 peças. E assim eles estão fazendo várias e várias miniaturas novas, tudo com 3 peças. O Dunit Crusher, eles têm 3 peças, ó. 1 a base, 2 essa parte do interior que tem, e 3 o diecast, a parte de cima, que é a carroceria também de plástico. Ele só tem essa parte da base que é de metal. E aí o metal se torna bem mais leve, uma miniatura muito leve, grande, mais leve. Outra que tá uma nova aí, recente, que apareceu, por exemplo, o Hocking Hyler, ele só tem 3 peças, ó. 1 que é a base, 2 que é o diecast aqui, que é o Zamac, e 3 que é esse motor aqui, que vai para um lado e para o outro. É só 3 peças, tudo isso para diminuir custo, é uma peça menos que eles têm que fabricar, e aqui no caso compensaram com o peso, que ela é um pouquinho mais pesada, então compensou. Vocês tinham, agora sim o Patinho tem vez, ele está aqui por algum motivo, o Patinho só tem 3 peças, ó. 1, 2 e 3, que é essa parte do bico e essa parte da traseira dele, 3 peças, além dele ser assim de certa forma um pouco leve. Esse aqui é o Duckney Holly. Então só tem 3 peças também, 2 eixos, como é o padrão de cada um. E cada vez mais vai aparecer miniaturas que tem 3 partes só, para diminuir principalmente o peso e o custo de materiais. Isso é uma estratégia para manter a marca e manter aí a lucratividade e a marca continuar evoluindo e continuar existindo. Não necessariamente isso é uma coisa ruim, porque algumas das miniaturas, como essas novas aqui, elas ganham um detalhamento maior, compensando aqui no detalhamento no plástico, que ele é muito mais maleável para fazer detalhes bem pequenos das miniaturas, né? Então ele ganha todo esse detalhamento aqui de plástico, compensando, digamos assim, essa questão do peso das miniaturas. Outras que são, digamos, fantasiosas, como o pessoal diz mesmo, baseada em carros reais, como aqui o Dunny Crush, que é um Jeep Cherokee, também não perde grandes coisas assim nesse tipo de modelo específico do carro. Claro, tem o detalhe de ser feito em Zamac, toda a parte da carroceria, que seria um detalhe a mais, mas em termos do carrinho em si, esses detalhamentos que ele preserva fica bem interessante. E aí, claro, eles também investem mais agora nos acrílicos, assim, nos decalques das miniaturas. Nessa aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3 detalhes de decalque. Isso também compensa nessa questão aí para ter um realismo maior. Uma miniatura como essa daqui, que foi famosa, foi aceita, o pessoal gostou e tudo mais, muito criativa, muito interessante. São 3 partes e ainda pouco decalque, totalmente, vamos dizer assim, lucrativa para Hot Wheels, porque ela não ficou nas gôndolas, porque o pessoal gostou, todo mundo foi atrás e colecionou, e ela tem um custo relativamente baixo quando comparado com uma desta aqui, que é nova também. Ela tem um custo maior, né, de fabricação, embora também eles botaram poucos decalques nela para compensar o custo
e ela ficar dentro de uma lucratividade aí de fabricação. Isso nós estamos falando de centavos de resultado, tá, gente? A gente está falando de centavos de lucro em cada uma das miniaturas. Eles vão tirar mesmo resultado disso nas 70 mil cópias desse modelo ali que é feito, basicamente 70 mil, a conta por cima aí, espalhado pelo mundo. E, claro, fabricando um monte de carrinho. Então, quando a gente exige muito da marca também, tem uma questão. Vai ter que aumentar preço, e aí se aumentar preço, você também não vai gostar e não vai comprar, e você também não vai colecionar tanto. Não sei, tem que aí fazer um peso, né? Se isso vale ou não vale a pena. Deixa aí nos comentários, sabia desse conteúdo todo que eu tô falando? Ficou admirado de algumas ter feito essa mudança? A principal mudança do custo e que mudou para 4 partes no mínimo foi lá em 2017, isso é o principal que você tem que saber. Então, miniaturas antes de 2017 você pode ainda encontrar com Park Movies, como existe aí na Matchbox, partes móveis que dá para se movimentar da miniatura. Legal? Você que assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, aqui é Hot Wheels Todo Dia. Você que já me assiste, não se esqueça de deixar aquele like e ser membro do canal. Aqui nós temos todo um conteúdo especial para você. Vou deixar mais um videozinho aqui para você. Valeu, até a próxima.